Este computador pertence a um homem chamado... Ele tem 60 anos e mora em Maryland, Estados Unidos. Ele usa esse computador para necessidades pessoais, mas a partir de hoje, também o usa para trabalho. Um trabalho muito confidencial, extremamente confidencial. Ele cria uma pasta. Ela contém vários arquivos, as ferramentas do seu ofício. O ano é 2010. Não podemos mostrar o conteúdo dessa pasta, nem revelar o nome do dono. Se fizéssemos, você provavelmente sumiria. O homem chamado é um hacker. Há 4 anos, ele trabalha para uma unidade de elite da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Seu trabalho é sigiloso e muito restrito. Paga bem, mas tem um problema. Treinar e melhorar suas habilidades é difícil. Espiões de alto nível não podem sair em aventuras aleatórias para treinar. Por isso, este homem quebrou as regras. No trabalho, ele copiou algumas ferramentas para um pendrive, junto com instruções de como usá-las. Depois, ele levou o pendrive para casa e colocou o arquivo no seu computador pessoal. Você pode achar que é aí que tudo dá errado, mas não é. 4 anos passam. O dono deixa que o computador continue chegando em casa e usando suas ferramentas secretas de espionagem à noite. Às vezes ele treina, às vezes tenta melhorá-las, na esperança de ganhar uma promoção. Ele adiciona mais e mais ferramentas e documentos neste computador, enchendo o HD com material sigiloso. Até que um dia, em 2014, nesse dia, as coisas dão errado. O dono não é o único com acesso aos arquivos desse computador. Bem, ele é a única pessoa com acesso. Mas os arquivos também são acessados por outra coisa. Infelizmente, não podemos dizer o que mais tem acesso a essa pasta. Você não sumiria, mas teria muitos problemas. Basta dizer que, em algum lugar por aí, um servidor envia um conjunto de instruções. Cerca de 600 milhões de computadores no mundo recebem. Não sabemos quantos respondem, mas sabemos que o computador pessoal do homem chamado responde. Essa resposta, esse pequeno sinal, inicia uma reação em cadeia que ninguém poderia prever. Uma história que ecoa por todo o mundo. Um vazamento que causa um dos maiores surtos de crimes cibernéticos da história. Um escândalo amplamente visto como uma das maiores falhas de inteligência de todos os tempos. Uma avalanche inteira de incidentes internacionais, cujas consequências serão sentidas por décadas. Mas os escândalos e ataques nem são a parte mais intrigante dessa história. Porque esse pequeno evento, ao longo de algumas horas em 2014, teve outro efeito. Ele criou o mistério de hacking mais duradouro do nosso tempo. O mistério dos Shadow Brokers. O grupo de hackers que surgiu do nada. Causou talvez o maior desastre cibernético já visto. E sumiu. Nunca tinham sido ouvidos antes e nunca mais depois. Na época, ninguém fazia ideia de quem eram. Como isso aconteceu? Quem realmente acessou aquele computador? E que papel ele teve no caos que se seguiu? Essa é a história dos vazamentos dos Shadow Brokers, o ponto de virada na história, depois do qual não havia retorno. Tudo começa com uma sigla, TAO, Tailored Access Operations. É o antigo nome da unidade de hackers mais poderosa da Agência de Segurança Nacional. Por muito tempo, a TAO teve status quase mítico no campo da cibersegurança. Eram intocáveis, irrastreáveis, um rumor por trás de algumas das operações de espionagem mais secretas já realizadas. Hoje, já não há muito mistério sobre ela. Entre delatores, vazamentos, memórias, documentos liberados e investigações independentes, o ar de segredo já se foi há muito tempo. Sabemos que o protótipo da TAO foi formado no final do século XX. Seu precursor foi o Red Team, montado pela NSA em 1997, para conduzir a Operação Audible Receiver, um exército para testar as redes militares e civis americanas e ver quanto dano alguns hackers determinados podiam causar. Acontece que muito dano. Nesse exercício, a NSA deu um baile em toda a força de cibersegurança do Departamento de Defesa. Se o Red Team tivesse ido até o fim, teria paralisado todo o aparato militar americano. E realmente parou a um passo de fazer isso. Por um lado, isso provou que o departamento precisava investir em cibersegurança, mas o efeito secundário foi ainda mais importante. O exercício mostrou que uma equipe de hackers capaz de atacar é um ativo valioso. E assim, várias pessoas-chave da NSA pressionaram para criar essa equipe. No começo, era um grupo solto de funcionários, espalhados em diferentes setores. Nos últimos meses do ano 2000, foram reunidos numa única unidade e ganharam seu nome icônico.
Então, veio o 11 de setembro. Os gastos com defesa explodiram. Os orçamentos das agências de inteligência cresceram, trazendo uma leva de novos agentes. E nesse período, nenhuma unidade cresceu tanto quanto a TAO. Em poucos anos, eles contavam com centenas de pessoas. Trabalhavam no covil de hackers mais avançado do mundo, o Centro de Tecnologia de Operações de Informação da NSA. Era o núcleo desse centro, mas não eram a única unidade ali. Veja, há 3 coisas que se pode fazer com uma equipe de hackers. Uma delas é defesa de redes de computadores, operações defensivas para proteger suas redes e garantir que ninguém invada. Isso sempre foi visto como a função mais importante da NSA, afinal, é uma agência de segurança. Uma parte crucial do trabalho era proteger as comunicações das altas autoridades americanas. A TAO tinha quase nada a ver com isso. Outro trabalho da NSA era realizar ofensivas cibernéticas, pois com as habilidades certas, hackers podem atacar redes de computadores. É basicamente uma guerra eletrônica, só que um pouco mais sofisticada. Você bloqueia, destrói ou apaga sistemas inimigos. A clássica guerra cibernética que os governos começaram a explorar nos anos 90. Mas não era para isso que a NSA precisava da TAO, porque existe o terceiro tipo de hacking, exploração de redes de computadores. É aqui que a coisa fica realmente assustadora. A ideia não é destruir os sistemas inimigos, mas explorá-los para seu próprio uso. Infiltrar, vasculhar em busca de informações, virá-los contra o dono. Por isso, comparar a TAO com a maioria dos grupos hackers não é exatamente justo. Ataques comuns não eram algo que a TAO fizesse com frequência. Exploração, por outro lado, era toda a razão de existir dessa equipe. Era o que a destacava entre seus pares. A TAO recebia um alvo. Então, esperava pacientemente meses ou até anos, procurando a forma mais conveniente de invadir. Agia de forma indireta, explorando todos os caminhos possíveis, por mais improváveis que fossem. E quando encontrava um caminho certo, não corria para explorá-lo. Em vez disso, o fortalecia. Criava a infraestrutura necessária para permanecer pelo tempo que fosse preciso. Estabelecia persistência, o santo graal das operações de cyberespionagem. E então, depois que o pessoal da TAO conhecia os sistemas do inimigo como a palma da mão e o caminho era seguro e indetectável, a vigilância começava. Os hackers vasculhavam todos os dados na rede invadida, monitoravam o tráfego e sugavam tudo que parecesse minimamente interessante. Plantava backdoors para uso futuro e garantia que nada que o alvo pudesse fazer os expulsaria. A unidade se tornava um olho invisível e onisciente, acompanhando qualquer pessoa que o governo americano considerasse merecedora desse tratamento, amigo ou inimigo. Em meados dos anos 2000, a TAO fez exatamente isso com praticamente todo o governo mexicano, buscando dar aos Estados Unidos melhor visão sobre o crime ligado às drogas no país. No final dos anos 2000, infiltrou-se na gigante chinesa de tecnologia Huawei. O que começou como uma tentativa de descobrir se a empresa tinha vínculos com o governo, terminou com a TAO usando backdoors nos equipamentos da Huawei para espionagem além das fronteiras chinesas. Na metade dos anos 2010, o grupo lançou talvez o projeto mais ambicioso de que se tem notícia, Operação Treasure Map. Era uma tentativa de mapear a internet com precisão, para que fosse possível vigiar qualquer alvo no mundo, a qualquer momento. Só por um segundo, considere a escala dessa operação. A NSA tentou mapear tudo conectado ao World Wide Web. Tudo! Milhões de redes locais ao redor do mundo, centenas de milhões de servidores, bilhões de conexões, com bilhões e bilhões de pessoas que podiam ser rastreadas pelos dispositivos. Cada usuário de internet, cada aparelho, cada conexão, cada bit transmitido. A ambição da TAO era detectar, catalogar e atualizar em tempo real, dando à NSA uma visão panorâmica do mundo inteiro. Como você pode ver, a TAO não era um grupo de hacker comum. Estava um nível acima até de outros atores estatais. Era a tentativa da NSA de brincar de Deus. E aqui está a parte mais assustadora. Pouquíssimas operações da TAO foram detectadas. O Stuxnet foi. Ele assustou o mundo em 2010 quando saiu do controle, e muitos ainda o chamam da arma cibernética mais avançada já feita, mas as outras, a grande maioria das operações da TAO, continuaram por anos e décadas sem ninguém notar. O motivo de podermos falar delas hoje não é porque alguém pegou a NSA no ato, é porque seus próprios funcionários decidiram que a agência foi longe demais. Delatores. Mas antes de falarmos deles, que tal curtir e se inscrever? A gente coloca muito trabalho nesses mini documentários de hacking, e um pouco de engajamento convenceria o algoritmo a mostrar nosso trabalho para mais e mais gente que curte o assunto. Valeu!
Antes de 2013, a unidade Tailored Access Operation era pouco mais que um rumor. Sabíamos que ela existia, chegava até a ser citada de forma semi-regular pela imprensa, mas fora isso, os detalhes não passavam de especulação. O alcance, os métodos e até o objetivo dessa organização secreta eram amplamente desconhecidos, e o pouco que se sabia geralmente estava errado. Nesse ponto, cerca de 1.000 pessoas trabalhavam na TAO, mas não eram apenas funcionários comuns da NSA. O escopo do trabalho tinha crescido tanto que foi preciso ajuda externa. A NSA começou a contratar prestadores. Eram profissionais de cibersegurança com experiência prévia em agências de inteligência. Se você era um hacker habilidoso, trabalhava para uma empresa respeitável e tinha experiência prévia na CIA ou algo parecido, você tinha boas chances de conseguir um trabalho lucrativo em alguns projetos. Você precisava ter uma autorização de segurança vigente, o que já não era nada fácil. Teria que assinar um rígido acordo de confidencialidade. E pronunciar até uma palavra sobre algo sigiloso traria sobre você toda a fúria do sistema jurídico americano. Então, você estaria dentro. Uma dessas pessoas foi alguém que você provavelmente já ouviu falar: Edward Snowden. Segundo alguns relatos, ele chegou a receber uma oferta para trabalhar na TAO, mas se recusou. Em vez disso, foi contratado por uma empresa privada que prestava serviços à NSA. A história de Snowden é longa demais. Talvez voltemos a ela em futuras edições do No Rollback. O que importa é que poucos meses depois de trabalhar em programas de vigilância sigilosos, ele decidiu que o mundo precisava saber o que realmente acontece dentro da NSA. Ele entrou em contato com um pequeno grupo de veículos respeitáveis e enviou um conjunto de documentos que havia coletado da NSA. Isso abriu as comportas. Várias outras pessoas de diferentes agências de inteligência aproveitaram a confusão para vazar seus próprios dados. Em poucos meses, a vigilância global conduzida pelos Estados Unidos passou de boato a fato comprovado. Informações sobre a TAO e suas invasões de redes estavam no centro da tempestade midiática. Os vazamentos vinham cheios de informações ultra-secretas, listas de ferramentas que desenvolvia e usava e dados limitados sobre algumas operações. E-mails, conversas, catálogos, PowerPoints completos onde funcionários relatavam o sucesso de suas campanhas de hacking. Snowden recebeu asilo diplomático na Rússia. Outros delatores nunca foram encontrados. Os debates sobre a ética da vigilância americana e dos projetos da TAO explodiram, com alguns no governo os defendendo e outros admitindo que a agência havia ido longe demais. Porém, enquanto alguns viam nisso a confirmação de seus piores medos, outros começaram a ver oportunidades. Depois desses vazamentos, detectar as digitais da TAO se tornou muito mais fácil. As pessoas não só sabiam o que as agências americanas faziam, mas também onde procurar. Pesquisadores de cibersegurança perceberam que poderiam até ter a chance de pegar a TAO no momento em que atacasse seus alvos. Várias empresas e organizações tentaram fazer isso. Uma que conseguiu foi a mais famosa empresa russa de antivírus, a Kaspersky. Em 2015, ela publicou um relatório extenso sobre o que chamou de Equation Group, um agente de ameaças hiperavançado com uma coleção inédita de ferramentas de hacking sofisticadas. O relatório não mencionava explicitamente a TAO, a NSA ou qualquer agência americana de inteligência, mas as conexões estavam lá. Ela tinha os nomes das ferramentas revelados por Snowden, links para outros vazamentos, e claro, havia a escolha do nome. Embora tivesse potencial, a Kaspersky não chamou a TAO de Death Star, Empire Strike ou Droid Swarm, chamou de Equation Group. No meio de outros grupos hackers batizados de ursos, tigres e tufões, Equation Group soava simples, quase entediante, mas foi assim que a Kaspersky se inspirou para o nome. Segundo o relatório, o Equation Group tinha o hábito de usar algoritmos matemáticos incrivelmente complexos para criptografar seu tráfego e cargas, algo que poucos hackers tinham paciência ou habilidade para fazer. Era óbvio que por trás do grupo havia muitos cientistas da computação e engenheiros talentosos. A palavra Equation até aparecia em nomes de várias de suas ferramentas, daí Equation Group. Então, os vazamentos de Snowden tornaram a TAO conhecida, deram-lhe um apelido e a deixaram muito fácil de rastrear. No jargão da cibersegurança, isso deu à unidade Tailored Access Operations uma superfície de ataque, e quando existe uma superfície, um ataque é só questão de tempo. Em 13 de agosto de 2016, num site que na época se chamava Twitter, alguém postou isso. Equation Group, leilão de armas cibernéticas. Contas com o mesmo nome publicaram mensagens semelhantes no Tumblr, no GitHub e no Pastebin. Em algumas plataformas, uma mensagem mais longa foi anexada.
Atenção, patrocinadores de guerra cibernética do governo e pessoas que lucram com isso. Quantos vocês pagariam por armas cibernéticas? Isso não é malware normal que acha na rede. Kaspersky chama de Equation Group. A gente rastreia o tráfego de Equation Group. A gente encontra intervalo de origem do Equation Group. A gente hackeia Equation Group. A gente encontra muitas armas cibernéticas do Equation Group. Oferecemos arquivos do Equation Group grátis, entendeu? Boa prova, certo? Vocês aproveitam, mas não tudo. Estamos leiloando o melhor arquivo. Leiloando os melhores arquivos. Certo. Mas antes da gente chegar lá, há muito a destrinchar nessa mensagem curta. Primeiro, o nome, The Shadow Brokers. É uma referência ao jogo de ficção científica chamado Mass Effect, onde Shadow Broker é uma entidade que negocia informações extremamente sensíveis. Um vendedor intergaláctico de segredos, por assim dizer. Depois, a linguagem. Não é inglês gramaticamente correto, mas também não é aquele inglês típico mal falado. Parece que alguém caricaturou de propósito a fala de um estrangeiro. E por fim, o Twitter? Como plataforma, não tinha reputação de postagens confiáveis e bem apuradas, mesmo naquela época. À primeira vista, poderia ser uma trollagem, mas não era. A postagem no Pastebin tinha vários links. Com eles, era possível baixar 2 arquivos zip protegidos por senha. A senha de um deles foi fornecida. O arquivo continha exploits, ferramentas de hacking, Extra Bacon, Epic Banana, JetBlue. E convenhamos, com esses nomes, parecia só mais uma piada. Mas as ferramentas funcionavam. Os exploits permitiam invadir firewalls industriais, equipamentos feitos especificamente para manter hackers fora. Tudo indicava que vinha de um agente de ameaças experiente. Não era um golpe. E o segundo arquivo, o sem senha fornecida, aparentemente continha algo ainda mais poderoso. Uma breve explicação dizia ser melhor que o Stuxnet e prometia leiloar a senha para o maior lance. Havia o endereço de uma carteira Bitcoin e respostas para algumas perguntas que um possível comprador teria. Os autores não colocaram prazo final, nem meta de arrecadação, e prometeram ficar com todo o dinheiro enviado, mesmo que o lance não desse certo. Sem confiança, risco. Se gosta da recompensa, assume risco. Talvez ganhe, talvez não, sem garantia. Mas também prometeram liberar todos os arquivos de graça para o público se a soma arrecadada passasse de 1 milhão de bitcoins. Cerca de $500 milhão na época. Isso era muito. 16 avos de todos os bitcoins existentes em 2016. Praticamente impossível. Mas e se valesse a pena? Será que alguém tinha mesmo hackeado a TIO? A pergunta pegou o mundo de surpresa. Ninguém sabia o que pensar. Você imaginaria que se houvesse um vazamento desse tamanho, ele seria feito de forma mais digna. Afinal, Snowden enviou seu material a jornalistas selecionados e não postou direto nas redes sociais. Se fosse real, esse vazamento seria maior que o de Snowden, mas parecia coisa de um gamer aleatório no Twitter. Era uma boa história, o enigma perfeito, temperado com a cultura anônima da internet. Talvez os Shadow Brokers fossem mesmo um time desleixado de hackers de porão, como nos filmes, ou espiões estrangeiros escondidos atrás de uma cortina de fumaça. A mídia adorou. Choveram artigos cheios de palpites e teorias. E claro, cada especialista do Twitter tinha uma explicação diferente para tudo. O burburinho estava lá, mas mesmo assim, algo estava faltando. Todos podiam ver quanto dinheiro entrava na conta Bitcoin divulgada. Não era muito. As pessoas hesitavam em mandar dinheiro aos Shadow Brokers, e isso aparentemente os irritou. Então a conta começou a postar desabafos, algo que os Shadow Brokers adorava fazer. As postagens seguintes não eram vazamentos, mas delírios racistas e fanfic erótica com autoridades dos Estados Unidos, e acusações de que a mídia tentava encobrir a história. Seria uma tentativa de chamar a atenção ou de convencer os investigadores de que os Shadow Brokers eram apenas adolescentes rebeldes sem nada de original na cabeça? Talvez os dois. No terceiro desabafo, baixaram o teto do leilão para apenas 10 mil bitcoins. E no quarto, liberaram mais um lote de arquivos ultra secretos. Nesse desabafo, atacaram Joe Biden, vice-presidente dos Estados Unidos, que havia prometido resposta da CIA à interferência russa nas eleições. Por que vovô corrupto ameaça a guerra cibernética da CIA com Rússia? Truque mais velho que existe, sim? Balança a bandeira, culpa o problema em inimigo de fora, não assume responsabilidade por fracasso. Esse novo lote não era de exploits. Tinha referências a alguns, claro, mas também continha informações sobre centenas de domínios e endereços de IP de vítimas do Equation Group.
dava para ver claramente o que a CIO atacou, quais proxies usou e destrinchar toda a sua operação. Parecia um anúncio promocional magistral. Os Shadow Brokers mostraram que eram legítimos e tinham acesso interno aos segredos da NSA. Mas com os compradores ainda hesitantes, eles mudaram de tática. Eles abriram uma conta na Dark Web no ZeroNet e passaram a vender os arquivos separadamente, de 10 a 100 bitcoins por exploit, e algumas centenas por frameworks de hacking. E embora não tenham atraído tanta atenção quanto os desabafos anteriores, foi quando as coisas ficaram ainda mais sérias. Entre os arquivos à venda agora estavam Denderspritz e Fuzzbudge, plataformas inteiras feitas sob medida para infiltração. Incluíam exploits descritos nos arquivos do Snowden, exploits que fariam qualquer analista de segurança suar frio. Era como vender granadas em uma loja de conveniência. Se essas ferramentas algum dia chegassem a um público mais amplo, se caíssem nas mãos de hackers comuns de baixo nível, o mundo iria queimar. Coincidentemente, aproximadamente ao mesmo tempo, muitas empresas começaram a corrigir seus sistemas freneticamente. A Microsoft adiou seu patch de terça-feira e semanas depois lançou uma atualização maciça. Outras fizeram algo parecido, como se soubessem que algo estava por vir. Ou melhor, como se a CIO tivesse informado sobre as vulnerabilidades que encontrou e manteve em segredo. As vulnerabilidades que em breve poderiam se tornar públicas. Em janeiro de 2017, os Shadow Brokers postaram outro desabafo, reclamando da falta de atenção e prometendo sumir, apenas para voltar 3 meses depois e postar outro desabafo. Prezado presidente Trump, com todo respeito, que porra você tá fazendo? Shadow Brokers votaram em você. Shadow Brokers apoiam você. Shadow Brokers pedem fé em você. Senhor Trump ajudando os Shadow Brokers e eles você. Parece que está abandonando sua base, o movimento, as pessoas que fez você ganhar a eleição. A postagem veio após o início do mandato de Trump e seu anúncio de ataque com mísseis à Síria, atingindo uma base militar russa. Esse desabafo foi mais radical que o anterior, abraçando praticamente todas as teorias da conspiração que já existiram. Também admitia que o leilão foi um fracasso. Até então, cerca de 10 bitcoins haviam sido depositados, mal dando para pagar um único exploit que os Shadow Brokers tentavam vender. No final, entre todos os palavrões, teorias da conspiração e convocações abertas para genocídio, havia uma senha. Uma senha para um dos arquivos enviados em agosto de 2016. Aquele que os Shadow Brokers prometeram liberar por $500 milhão. De graça. Tudo prometido, tudo à venda no ZeroNet. E mais. Ferramentas para invadir quase qualquer sistema imaginável. Burlar praticamente qualquer defesa que o dinheiro possa comprar. De Windows a sistemas operacionais super especializados. De firewalls industriais a antivírus populares. De impressoras domésticas a servidores gigantes que mantêm a internet funcionando. Tudo a alguns cliques de distância. E como se não bastasse, uma semana depois, outro vazamento chamado Lost in Translation, ainda mais assustador. Ele continha uma infinidade de ferramentas projetadas para invadir computadores com Windows. Além disso, um conjunto de ferramentas que a CIO criou para infiltrar o SWIFT, o sistema bancário internacional. E, pela primeira vez na história dos Shadow Brokers, notas operacionais. Apresentações em PowerPoint relatando o sucesso das operações de hacking da NSA, com os nomes dos hackers ali, em textos simples. Comparados a esses dois últimos vazamentos, os do Snowden pareciam nada. Uma coisa é deixar o mundo saber que a NSA tem super armas. Outra é colocar essas armas nas mãos de todo cybercriminoso que apareça por aí. De graça. As granadas não foram vendidas numa conveniência, foram distribuídas na esquina, junto com armas suficientes para equipar um exército inteiro. Uma das pessoas que trabalhavam na indústria de cibersegurança na época era David Kennedy, fundador e CEO da TrustedSec. Ex-funcionário da NSA, ele conseguia reconhecer o que estava acontecendo, talvez melhor do que quase todo mundo. Tudo parecia cada vez mais crível com o passar do tempo, e então vimos todo o código ser divulgado, mas foi todo mundo a postos, com os pés no chão, todo mundo estava surtando com tudo isso, e foi um pandemônio e um caos em massa acontecendo nesse período. Entre as ferramentas divulgadas, a mais famosa se chamava Eternal Blue, do vazamento Lost in Translation. Ela usava um recurso obscuro do sistema operacional Windows para implantar código malicioso que abria o alvo sem chamar atenção. Era essencialmente uma chave mestra para qualquer dispositivo Windows no mundo que podia destravá-lo, te dar acesso àquele sistema específico e daí implantava uma backdoor chamada Double Booster que permitia a qualquer um com acesso àquele framework conectar-se a isso e basicamente comprometer totalmente aquela máquina.
Então era essencialmente um código secreto mágico que explorava completamente qualquer sistema Windows totalmente corrigido na época e que ficou totalmente indetectado por anos e anos. O Eternal Blue ficou famoso porque viabilizou 2 dos talvez maiores cyberataques do mundo, WannaCry e NotPetya. Nos meses seguintes, 2 grupos de hackers estatais, Lazarus e Sandworm, pegariam esse exploit e poriam o mundo de joelhos, causando bilhões de dólares em danos e causando dano bem real a milhões de pessoas. Lembra dos 3 papéis que um hacker estatal pode ter? Defesa, ataque e exploração. Esse era o instrumento de exploração, uma chave mestra feita para deixar espiões entrarem por qualquer porta sem serem notados. Essa chave caiu nas mãos de hackers, que a usaram para colocar o equivalente a uma bomba nuclear na casa das pessoas, um ataque cibernético em uma escala jamais vista. E o Eternal Blue era só a ponta do iceberg. Você olha os exploits de Linux, os frameworks de exploração para Linux, os exploits de kernel, tudo do início ao fim era muito bem feito. E isso deu um grande golpe nas nossas capacidades pelo mundo naquele período em que vazou. Pegue o Dander Spirits, por exemplo. Era um framework de pós-exploração, uma ferramenta que basicamente permitia o invasor manter o controle de um dispositivo alvo após a invasão. Não era um exploit, mas uma ferramenta que podia usar uma porção de outros exploits e aplicá-los onde fosse necessário. Com Dander Spirits, você mantinha conexão com o alvo e monitorava seus movimentos. Em segundo plano, ele verificava rotineiramente se havia antivírus para neutralizar, espantando-os como se fosse uma mosca. Monitorava os parâmetros do dispositivo, mantendo a intrusão discretamente sob controle, evitando que você fosse pego enquanto fazia vigilância. Havia a ferramenta Territorial Dispute, que varria o dispositivo infectado em busca de sinais de outros invasores estatais. E de bônus, um canivete suíço de ferramentas de aprendizado que permitia repetir um ataque real várias e várias vezes no ambiente de treino. Se o Eternal Blue era uma chave universal para qualquer porta, o Dander Spirits era uma equipe inteira de infiltração daqueles filmes de assalto, com direito a van branca e alívio cômico e tudo automatizado. De repente, as pessoas entenderam não só como o TAO conseguia realizar suas operações de hacking de nível Deus, mas como ficava totalmente indetectado por tanto tempo. Suas ferramentas não só tornavam possível hackear quase qualquer alvo do planeta, eles tornavam isso conveniente e à prova de falhas. No setor privado, no espaço civil, a gente normalmente não vê tudo o que acontece na guerra cibernética. Os Estados Unidos invadem a China, e Rússia, e Coreia do Norte, e o Irã, e vice-versa. China, Rússia, Coreia do Norte e Irã nos invadem também. Então, nessa guerra cibernética subterrânea e secreta rolando o tempo todo, com fins e capacidades diferentes, seja coleta de inteligência, roubo de propriedade intelectual, a Coreia do Norte especificamente mira alvos para conseguir coisas como ransomware para gerar dinheiro para o próprio regime. Então isso foi um dos maiores vislumbres que já tivemos de como esses grupos realmente operam e conduzem suas operações e mais especificamente além do código. Isso revelou muito sobre como faziam sua infraestrutura, onde era instalada e até quem eram os principais envolvidos nesse tipo de operações, informações extremamente confidenciais e específicas para a realização dessas operações em escala global. Houve outra coisa que os Shadow Brokers fizeram com as informações que tinham. Eles não só vazaram notas operacionais com nomes de funcionários do TAO, às vezes, eles interagiam com esses funcionários, ali mesmo no Twitter. Na @MalwareJake, os Shadow Brokers não costumavam expor membros do Equation Group, mas acabaram abrindo uma exceção para bocas grandes. MalwareJake, nome real Jake Williams, é um pesquisador de cibersegurança conhecido, que analisa regularmente os vazamentos dos Shadow Brokers, e esse tweet foi direcionado direto a ele. Eu estava dando aula para SANS na época, ensinando o desenvolvimento de exploits. Que irônico, né? Mas na aula de desenvolvimento de exploits, ironicamente, eu estava doente. Eu estava em Orlando, a maior conferência da SANS no ano. Eu lembro bem, eu estava com febre e cheguei a pedir a SANS para me substituir por outro instrutor, porque, como era desenvolvimento de exploit, a resposta foi não. Não temos gente suficiente para cobrir e remanejar, disseram. Vai à aula e veja se consegue aguentar. Então eu tinha acabado de ter uma aula ruim, e ruim por eu estar doente. E então, lembro de dormir naquela noite, talvez meia-noite. Acordei às 4 da manhã e vi só... Na época, o app do Twitter mostrava o número de notificações. O passarinho com o número de até 99. E aí apareceu 99 mais. E eu pensei, dormi só 4 horas no meio da madrugada do horário do leste, e aí eu acordo e tem mais de 99 notificações? Tem algo estranho. Como muitos ex-funcionários do governo, Jake tinha um buraco no currículo. Um período em que trabalhou no TAO em total segredo,
desenvolvendo os mesmos exploits que os Shadow Brokers vazaram. E agora, o envolvimento de Jake com o Equation Group também tinha vazado. 6 meses depois disso, mas eles nunca expuseram alguém pelo nome, nem fizeram alegações específicas sobre a pessoa. Eu disse, olha, ainda tinha no máximo um anticredencial na época. Eu disse, eu não sei como o governo vai lidar com isso. Pelo que sei, alguém pode aparecer aqui e me arrastar embora ou algo assim. Tipo ontem, quando você disse que não há um plano... não há um plano fácil para começar a trocar os instrutores. Você tem que pensar bem nisso, porque pode sair das nossas mãos aqui. E Jake não foi o único. Nos meses seguintes, os Shadow Brokers passaram a se dirigir a pesquisadores que analisavam os vazamentos e tentavam conter os exploits vazados. A conta no Twitter os marcava e zombava, às vezes ameaçando expor seus dados. Meu novo título de fama é ter sido chamado My new claim to de cara fame is to have been divertido called pelos Shadow a Brokers fun guy by recentemente. the Somado às Shadow informações Brokers pessoais nos recently. vazamentos, esse holofote tinha bastante poder. Os Shadow Brokers controlavam uma quantidade enorme de informação, e a qualquer momento podiam usar isso contra pesquisadores de segurança. As mesmas pessoas que tentavam mitigar os danos dos vazamentos. Então, o que esse grupo enigmático faz com todo esse poder? Como aproveitaram isso? Bem, não aproveitaram. O vazamento da senha Don't Forget Your Base e o Lost in Translation foram o auge da atividade dos Shadow Brokers. E daí foi só ladeira abaixo. Em junho, pouco depois do WannaCry atingir o mundo, eles anunciaram um serviço de vazamentos por assinatura, prometendo um dump novo todo mês. Mas ignoraram a promessa e não divulgaram nada. Vieram mais alguns desabafos, insultando analistas, jornalistas e políticos, aumentando o preço dos dumps mensais que nunca vieram. E foi isso. Outubro de 2017 foi a última vez que vimos os Shadow Brokers. Eles simplesmente não voltaram. Os 10 bitcoins que alguém pagou a eles foram sacados e levados, sem deixar rastro. A conta ficou inativa. O grupo de hackers mais misterioso da história simplesmente desapareceu sem sequer se despedir. E agora, o mundo tinha que se recompor e tentar entender o que tinha acontecido. Passamos bastante tempo explorando como o TAO foi uma das organizações de hacking mais poderosas do mundo. Talvez a mais poderosa. Então, quem foi engenhoso bastante para invadir uma estrutura dessas? Vamos sequer começar a desvendar esse mistério em vida? 100% é Rússia. 100% é Rússia. Já teve gente que olhou pra mim repetidas vezes, e eu tenho certeza que alguns vão assistir e dizer: você está expondo o que eu te disse. E eu digo não, porque eu vi isso de tanta gente diferente que me passou a informação por canais privados e disse: nós sabemos especificamente quem são os Shadow Brokers. E não é quem você espera. E sabe, eu já ouvi detalhes. E eu ainda não tenho um nome específico, mas informações que podem levar a um nome bem rápido. Ok, legal. Mas dá pra confirmar as informações do Jake de outro jeito? A gente consegue mesmo achar evidência de quem foram Shadow Brokers? Sim, conseguimos. Veja, os Shadow Brokers continuam um mistério não porque não fazemos ideia de suas origens. É um mistério porque faltam peças nessa história. Porém, muitas outras peças estão lá se você cavar fundo o bastante. Por exemplo, algumas peças são funcionários do TAO acusados de manuseio indevido de material sigiloso na época dos vazamentos. Um deles se chama Harold Thomas Martin III, um contratado que trabalhava para Booz Allen Hamilton, a mesma que empregava Edward Snowden. Entre 2012 e 2015, Martin foi contratado pela NSA e apoiou o trabalho do Tailored Access Operations. Em agosto de 2016, poucos dias após o primeiro post do Shadow Brokers, a casa dele em Maryland foi vasculhada pelo FBI. Lá dentro encontraram 50 terabytes de dados sigilosos. Martin tinha retirado isso ilegalmente do trabalho e guardado em casa, na garagem e até no carro. Acontece que ele era um acumulador compulsivo que colecionava exclusivamente material sigiloso. Pelo menos foi o que disse no tribunal. Acontece que ele nem foi preso porque o FBI ou a NSA descobriram o seu hobby. As agências foram avisadas por ninguém menos que a Kaspersky, a empresa russa de cibersegurança. Em algum momento, Martin os contatou e ofereceu vender todos os dados sigilosos que tinha. Alguns alegam que ele até começou a aprender russo, planejando seguir os passos de Snowden assim que fechasse a venda. Agora sabemos que Martin não era o Shadow Brokers. Por um lado, a conta no Twitter continuou postando muito depois dele estar preso. Além disso, os investigadores concluíram que ele nem abriu a maioria dos arquivos que roubou, só acumulou e guardou para um dia chuvoso. Mas isso não significa que ele não teve nada a ver com Shadow Brokers.
porque, na época, outra história interessante acontecia em Maryland. Em 2016, não sabemos exatamente quando, o FBI prendeu outro funcionário da NSA. O nome dele era Nia Huang Pho, um hacker veterano com mais de uma década de trabalhos secretos no governo. Felizmente, não é mais 2010, então não precisamos censurar o nome dele, e você não terá problemas por isso. Ao contrário de Martin, Pho não era contratado. Ele trabalhava diretamente no TAO havia 10 anos. Como revelaram os documentos do tribunal, ele não estava exatamente feliz no cargo e queria muito outra promoção antes de se aposentar. Então levava exploits secretos da NSA para casa. No computador pessoal, praticava com eles e buscava maneiras de melhorá-los. Talvez estivesse repetindo operações passadas no TenderSprit Sandbox, ou fazendo algo parecido com outras ferramentas, mas o computador de casa tinha outra coisa instalada: o Kaspersky Antivírus. Goste ou não, a Kaspersky era a ferramenta de segurança na época. Hoje nem tanto, mas até então, muitos pesquisadores de segurança testavam a eficácia dela. Talvez, ao praticar suas operações, Pho quisesse outra camada de proteção? Mas antivírus modernos são tão eficazes porque usam uma técnica chamada análise heurística. Basicamente, o programa segue varrendo os arquivos do computador e comparando-os a certas assinaturas de malware que a empresa coletou no passado. De tempos em tempos, o banco de dados ganha novas assinaturas. Então, o servidor envia buscas rotineiras por códigos específicos ligados a malware e coleta onde eles foram encontrados. Um dia, o Kaspersky Antivírus, no computador de Pho, recebeu um comando para procurar assinaturas de ferramentas do Equation Group. E depois que essas ferramentas foram detectadas, ele enviou amostras de todas para os servidores da Kaspersky para análise posterior. Como sabemos disso? Bem, a própria Kaspersky admitiu. Foi assim. Em outubro de 2017, um agente de inteligência israelense anônimo disse à mídia que, anos antes, Israel havia invadido a Kaspersky Lab. Segundo esse agente, sua unidade em tempo real observou a Kaspersky adicionando assinaturas do TAO ao banco de dados e as enviando, fazendo varreduras em computadores pelo mundo, buscando essas ferramentas. Se isso era verdade ou não, não sabemos. Mas a própria Kaspersky confirmou que em 2015 foi invadida por algo chamado DoQ, ferramenta citada pelos Shadow Brokers. Mas é bem sabido que o DoQ não foi obra do Equation Group. Era um framework usado pela Unidade 8200, o Corpo de Inteligência de Israel. Em resposta às alegações do agente, a Kaspersky publicou vários posts longos no blog, onde confirmou parte do caso Pho. Disse que em 2014 o antivírus de fato detectou assinaturas de ferramentas do TAO num computador em Maryland e as enviou aos seus servidores. Supostamente, a equipe apagou os arquivos na hora. Curiosamente, num dos posts, a empresa descreveu o incidente como tendo ocorrido em 2014 e disse que nada assim ocorreu em 2015, como alegou o oficial israelense. Curiosidade: também observou que o computador de Pho estava infectado por algo chamado Smokebot, uma backdoor usada por um agente chinês, Zulu. Supostamente, o malware veio do download de software pirata no mesmo PC que Pho usava para suas escapadas ultra-secretas. De todo modo, Eugene Kaspersky, fundador da empresa, disse ter sido informado pessoalmente do caso e decidiu apagar os arquivos. Isso é tudo o que sabemos com certeza. No início e meados dos anos 2000, 2 funcionários da NSA acumularam em casa ferramentas e documentos secretos do TAO. Pelo menos uma delas teve ferramentas baixada pelo Kaspersky Lab e outra tentou voluntariamente entregar sua coleção à empresa de antivírus. É bem possível e até provável que em algum momento o Kaspersky estivesse instalado nos computadores de Harold T. Martin e varresse o acervo dele também. Para mim, o Harold Martin parece ser o mais próximo que conhecemos naquele período. Ele não precisaria necessariamente acessar aquilo ou usar de qualquer forma. Poderia ter sido extraído sem ação direta dele, então isso pode ser verdade. Digo, tudo aponta a Kaspersky como ponto central, o marco zero de onde tudo ocorreu. E isso não quer dizer que a Kaspersky inteira, a corporação, estivesse envolvida nessa parte. Eles podem ter funcionários-chave do departamento de heurística da Kaspersky com fortes laços com o governo russo. Quer dizer, sendo amplamente sediada na Rússia, sendo uma grande empresa de segurança, uma das principais do país, você presumiria bons laços com o governo. O mais provável é que alguns funcionários tenham tido acesso a essas ferramentas, viram que era de uma APT específica, mais precisamente de um Estado-nação, e vazaram isso especificamente para o governo russo. Então, isso não significa
que a empresa inteira fazia tudo isso sob o manto do sigilo. Essa é uma distinção importante. O roubo das ferramentas do TAO não precisava ser intencional e premeditado. A Kaspersky não precisava trabalhar para o governo russo, e o próprio Eugene Kaspersky pode ter ordenado apagar os arquivos, mas bastava um único funcionário, alguém cujos interesses pessoais não estavam alinhados com a estratégia global da Kaspersky para que todo esse material vazasse. Porque poucos meses após os vazamentos, o governo dos Estados Unidos baniu a Kaspersky de dispositivos do governo, outro indício de que a empresa fez algo que irritou o governo. Mas e os próximos passos? Se a Kaspersky foi mesmo a origem do vazamento, por que esses dados foram parar logo no Twitter? O funcionário rebelde da Kaspersky poderia ser os Shadow Brokers? Acho inegável que possa haver um elo com a Kaspersky, mas isso não explica necessariamente como esses dados chegaram às mãos da Rússia. Eu separo quem é de como conseguiram. Eles podem ter obtido de um infiltrado. Bom, talvez minhas fontes digam, Jake, sabemos que foi um insider, etc. Não foi? Ok, beleza. Mas o que aconteceu depois que esses dados saíram não bate com o insider. O que realmente faz sentido aqui é o cenário geopolítico global. Os vazamentos não foram aleatórios. Vieram em momentos específicos em que os Estados Unidos e Rússia estavam no meio, digamos, de outra guerra informacional. A atribuição é difícil. É uma análise, não é, nunca é baseada em fatos. Mesmo que o agente de ameaça apareça e diga eu sou os Shadow Brokers, você ainda teria que avaliar, eu acredito neles. A dúvida faz parte do processo. Eu gosto de analisar a história por ângulos diferentes a cada vazamento dos Shadow Brokers, e eu publiquei sobre isso pouco antes de me exporem, mas eu percebi correlações entre os vazamentos dos Shadow Brokers basicamente vinham logo depois de alguma repercussão na imprensa internacional, principalmente na imprensa ocidental, que estava pintando a Rússia de forma negativa. A história de fachada deles, o leilão. Mas isso parece suspeito desde o início. Todo o pretexto era, nos primeiros vazamentos eles diziam: aqui vão algumas amostras, se quiser o resto, pague um monte de dinheiro, vamos fazer um leilão público, você só manda cripto e a gente escolhe o maior lance, deve valer milhões. E isso não se sustenta. Ninguém acredita nisso de verdade. Se quiserem vender esses exploits, teriam feito milhões e milhões de dólares vendendo isso por corretores de exploit. É um material de valor absurdo e não fizeram. Se você não sabe o que são esses corretores de exploit, temos um vídeo inteiro sobre isso. O Mercado de Dia Zero, uma rede clandestina enorme que negocia exatamente esse tipo de ferramenta. Os Shadow Brokers poderiam ter vendido tudo por lá, ganhado uma fortuna em poucos dias, e a gente nunca teria ouvido falar, o que indica que a motivação deles provavelmente não era dinheiro. Bem, os desabafos confirmam isso também, mas a insistência em manter o leilão por tanto tempo e depois soltar os arquivos de graça deixa claro que ostentar e atrair a mídia era o foco principal. Uma coisa é certa, os Shadow Brokers pareciam entender muito bem como a imprensa ocidental funcionava. Por um ano eles roubaram manchetes e depois reclamavam que essas manchetes não bastavam. Também faziam isso nos momentos exatos em que era preciso lançar um recado para distrair a atenção da mídia de outra história, ou simplesmente confundir as coisas. E esse é só um jeito de fazer a diferença. O segundo jeito é mais sutil. Isso foi numa época em que Obama criticava duramente a Rússia pelos hackers patrocinados pelo Estado. Putin dizia, não temos hackers russos, temos pessoas na Rússia com pintores. Hackear é a arte deles. E eles acordam e dizem, vou hackear. Claro que ninguém acredita nisso. Isso é papo furado, certo? Há um pouco de... Você pode dizer, ei, olha, os Estados Unidos fazem isso também. Não somos só nós. Os Estados Unidos também fazem. E ao mesmo tempo, cortar o conjunto de ferramentas deles, isso é enorme. Jake não foi o primeiro a fazer a ligação entre os Shadow Brokers e a Rússia. Lá em 2016, logo após o post inicial, Edward Snowden apontou que os serviços de inteligência russos eram os mais prováveis. Quanto a qual serviço de inteligência exatamente foi responsável por isso, é bem provável que a gente descubra algum dia. A Rússia tem vários e quase todos têm seus próprios departamentos de hacking. Qualquer um que tenha chegado primeiro aos sistemas da Kaspersky provavelmente fez do mesmo jeito. Isso explicaria porque o governo dos Estados Unidos, com toda a vigilância e inteligência, não conseguiu pegar os Shadow Brokers. Eles podem acusar hackers estrangeiros à vontade, mas não podem ir até a Rússia e prendê-los.
Temos todo o poder da comunidade de inteligência, do aparato de inteligência. Isso é um baita tapa na cara da NSA. Você não me convence de que a NSA não tinha uma força-tarefa trabalhando 24 horas por dia, sem falar da FBI e, claro, da CIA, com o Vault 7. Não dá pra me convencer de que não havia uma força-tarefa nisso. Talvez não, talvez ainda hoje tenham, eu não sei. Mas no fim das contas, não há nenhum cidadão dos Estados Unidos denunciado ou preso por isso. Desculpa, mas eu não compro que isso foi só um insider posando de russo. É basicamente tudo o que dá pra dizer sobre a autoria desse vazamento. Com boa confiança, dá pra dizer que os exploits foram mantidos por funcionários da NSA em dispositivos inseguros. Eles foram extraídos pelo Kaspersky Antivírus e depois enviados ao governo russo, que decidiu vazá-los para humilhar a NSA. Nos meses e anos seguintes, essas ferramentas foram usadas em incontáveis operações de cybercrime, algumas feitas pelas próprias agências de inteligência russas. Essas agências talvez já tenham tirado bastante proveito delas até antes dos vazamentos. A exposição pública pode ser só uma fração do dano total causado pelo roubo. A NSA teve que se adaptar. Na prática, todo o arsenal do TAO teve que ser refeito do zero, atrasando suas operações por anos e anos. Isso me lembrou muito dos meus velhos tempos, de entender o que estava acontecendo. Fiquei muito desapontado ao ver tudo vazado por aí, porque isso prejudicou nossas capacidades aqui nos Estados Unidos. O que acontece é que precisamos reconstruir e refazer totalmente como conduzimos as operações, e não dá mais para usar qualquer parte daquele código, nem as mesmas capacidades, as vulnerabilidades. Os exploits usados para entrar naqueles sistemas agora estão completamente queimados, não dá para usar essas técnicas. O resultado, precisamos de muito mais pesquisa. É preciso basicamente refazer como aquele grupo específico conduz as operações, o que nos atrasou vários anos para voltar às operações de modo parecido ou diferente ao que víamos. E o que foi refeito provavelmente não ficou tão poderoso quanto antes, porque isso mostrou não só que o TAO não era tão poderoso quanto parecia, como também ensinou ao governo dos Estados Unidos que acumular vulnerabilidades para fins de espionagem é um esporte perigoso. Se eu fosse arriscar um palpite, e que fique claro, isso aqui é 100% especulação minha, eu diria que eles provavelmente passaram a priorizar mais a divulgação da maioria das vulnerabilidades, aquelas que ainda são mantidas em segredo. Geralmente são subconjuntos de falhas específicas de escalonamento de privilégios e vulnerabilidades que permitem invasão remota, que podem ser transformadas em armas de forma confiável. Acredito que houve uma mudança, talvez uma tendência maior em direção à divulgação de vulnerabilidades. Parece que eles estão mais inclinados a tornar tudo público. Antes predominavam que diziam: ei, isso aqui é uma capacidade de inteligência valiosa. E claro que seremos os únicos a tirar proveito disso. A gente divulga quando for a hora de divulgar. Isso soa meio desatualizado hoje, mas no começo dos anos 2000, talvez até na década de 2010, a NSA geralmente tinha essa mentalidade. E a aliança dos 5 olhos também, baseada no conceito do chamado Nobus, que significa que ninguém além de nós. Basicamente, eles achavam que algumas das ferramentas que tinham eram tão avançadas, tão além do que era debatido publicamente, que chegaram à conclusão, movida por muito ego, que ninguém além deles seriam capazes de fazer aquilo. Ninguém além deles conseguiria encontrar essa vulnerabilidade. Dá vontade de virar os olhos e dizer: tá bom, Jane. Mas na época, esse pensamento era realmente o que predominava. Inclusive, quando o VEP foi criado, se eu tivesse que especular sobre uma das grandes mudanças, diria que está mais do que claro que o conceito do Nobus está completamente ultrapassado, se é que algum dia fez sentido. E hoje, definitivamente, não faz mais. É justo dizer que os Shadow Brokers tiveram efeitos extremos, tanto na comunidade de hacking quanto no mundo em geral. Pode não parecer, mas só arranhamos a superfície aqui. Há muito mais a dizer sobre o impacto e as consequências desses vazamentos. Talvez vejamos parte disso em outros vídeos. Os Shadow Brokers abriram caminho para uma série de ataques cibernéticos, e o No Rollback fala de eventos que mudaram o mundo cibernético além do ponto de não retorno. Você tem alguma sugestão do próximo hack que devemos cobrir? Deixe nos comentários. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também queira conhecer essa história. Obrigado e valeu por assistir.